Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus por este privilégio de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Mais uma vez a gratidão, pastor Carlos, pela confiança de nos conferir a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, e depois nós leremos o capítulo 2 e vamos refletir paralelamente os dois textos a fim de que possamos entender o propósito do Senhor para nós. Capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora o capítulo 2, versículos 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, porque mais uma vez temos o privilégio de estarmos na Tua presença. Ó Deus, prontos para ouvir e atender a Tua instrução. Fala-nos ao coração mais uma vez. Faze-nos entender e compreender a Tua vontade. E que Teu Espírito Santo encontre liberdade plena para agir em nossas vidas e em nosso coração. Eu oro, Pai, junto com o Teu povo, crendo na resposta e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa percepção de igreja, muitas vezes, ela passa por aquilo que nós imaginamos no que diz respeito à organização e o sistema pela qual ela está inserida. Mas a igreja, ela é muito mais do que uma organização. Ela é um organismo. Para o funcionamento, a funcionalidade desse organismo, é essencial que se compreenda a essência pela qual ela existe. E nós vivemos em tempos em que tem se esmerado, se dedicado e se preocupado muito em trabalhar sob perspectivas metodológicas, a fim de que a igreja ela funcione, a fim de que a igreja ela cumpra o seu papel e a sua missão. O que isso tem a ver com a realidade que muitas vezes a mim pessoalmente, como obreiro da casa do Senhor, como pastor e como crente, me preocupa, é quando a gente observa pessoas que, ainda que bem intencionadas, fazem de métodos a força motriz da igreja, faz do método o meio pelo qual Deus tem que agir e Deus tem que fazer. E para isso cria-se inúmeras estratégias, para isso cria-se inúmeros meios interativos para poder, então, fazer com que a igreja funcione. E quando nós nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ler, o último versículo, na última parte, o que me intriga é o que realmente Lucas relata de maneira bastante contundente e direta, onde ele diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de ser salvos. E então uma pergunta surge ao meu coração ao observar esta declaração: o que esta igreja tinha que está faltando hoje? O que esta igreja tinha que para nós está faltando? Porque, considerando a realidade em que eles viviam, sem tecnologia, perseguido pelos judeus judaizantes, resistidos muitas vezes pelo Império Romano, a Bíblia diz que esta igreja não parava de crescer. A Bíblia diz que esta igreja tinha a aprovação de Deus cotidianamente, mostrando que Ele estava trabalhando nesta igreja. Esta igreja, ela não era uma igreja formada por doutores, não era uma igreja formada por pessoas de alta patente na sociedade, de alto escalão, mas era uma igreja constituída de um povo simples. E isso aqui não é um precedente para dizer que a gente não precisa se preparar, que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa se dedicar e crescer mais socialmente, intelectualmente, coisas do gênero, mas isso quer dizer que há algo mais de Deus
que pode e deve ser conscientizado e buscado por parte de cada um de nós, igreja. Então, quando nós observamos aqui, nós vemos que ele está ligado ao contexto anterior do capítulo de número 1, em que Lucas, descrevendo, narrando a história da igreja, na verdade ele está narrando as manifestações do Cristo pós a sua subida aos céus, por meio da igreja, que todos nós sabemos, como diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, que é o corpo de Cristo, que estava em segredo e a seu tempo foi revelada por Deus ao mundo de modo extraordinário e surpreendente, e estritamente ligado ao capítulo 2, dos versículos 1 a 4, quando o Espírito do Senhor é derramado. E quando nós observamos esse porém das Escrituras no capítulo 1, Lucas ele faz questão de dizer que este povo que está fazendo uma obra extraordinária e chamando a atenção de todos à sua volta, é um povo que está atrelado literalmente à presença do Cristo, que se entregou na cruz no Calvário, que venceu a morte e que ressuscitou ao terceiro dia, e que apareceu outra vez por cerca de 40 dias, e falou de maneira inconteste e demonstrou pela sua própria condição física que ele era o mesmo, e que ele veio para dizer aos seus que a obra deveria ser continuada, não por um sacrifício vicário e expiatório na cruz, porque isso já estava consolidado, mas pela proclamação desta obra realizada na cruz. E a Bíblia deixa claro que Lucas, ele faz questão de mostrar que Jesus vive. Jesus vive. Aleluia. E isso mostra-nos que nós precisamos entender que o nosso Deus, a quem nos reuniu aqui, a que nos salvou dos nossos pecados, Ele vive, Ele se relaciona conosco, Ele está presente em cada reunião, Ele está presente em cada culto, e Ele quer se manifestar poderosa, graciosamente no seio da igreja, e nós não podemos deixar passar despercebidos. Às vezes estamos atormentados, perturbados e preocupados com as muitas notícias nocivas, desgastantes, desesperadoras, e muitas delas nos levando ao mesmo sentimento daqueles dois discípulos do caminho de Emaús, que ao observarem as coisas que haviam acontecido, eles conversavam entre si e dizia: mas ele tinha tudo para ser o Cristo, ele tinha tudo para ser o Salvador, ele tinha tudo para ser o libertador de Israel, ele tinha tudo para ser aquele a quem nós esperávamos, profetizados por Moisés, por Abraão e pelos profetas, mas ele morreu, ele não fez resistência ao império, ele se entregou, e agora o que vai ser da gente? De repente aparece um cidadão no meio deles e começa a conversar, e a conversa ela é travada por meio de uma pergunta, e a pergunta é: o que é que vocês estão conversando entre vocês? Qual é a conversa de vocês? E então olharam para ele e perguntaram: mas de onde é que o senhor vem? Porque o senhor não sabe o que aconteceu? A última notícia, qual é a última notícia? A última notícia é que ele morreu, a última notícia é que ele foi crucificado, a última notícia é que ele passou por um
criminoso, ele passou por um criminoso de altíssima periculosidade, ele foi entregue na cruz, e para ele ser entregue, liberaram, foi um bandido, e agora a gente não sabe o que fazer, e de repente ele toma a palavra na conversa, e começa a falar das profecias, desde Moisés até os dias atuais, e quando eles estão chegando perto da casa de um dos discípulos, então eles iam preparar a ceia, a Páscoa do Senhor, e a Bíblia nos diz que então o Senhor vai caminhando para ir adiante, e um deles disse: fica conosco, porque já se faz tarde. Fica conosco, porque já se faz tarde. Ele entra na casa, a ceia é posta, mas de repente, pastor Rafael, ao invés de eles tomarem a iniciativa, aquele visitante toma o pão e o parte, e dá graças, e distribui a cada um. E quando ele entrega nas mãos, piscou o olho e já não estava mais. Piscou o olho e desapareceu. E aí um olha para a cara do outro, pastor Diomedes, e diz: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco. Ele está falando, ele está se revelando, ele está tocando a gente. Mas a gente está preocupado com coisas, a gente está preocupado com notícias, a gente está preocupado com um monte de coisa, e o Espírito Santo querendo liberdade para agir, querendo liberdade para manifestar, querendo liberdade para falar, querendo liberdade para revestir, querendo liberdade para derramar poder, e a gente está preocupado com outras coisas. Ele está aqui, ele está entre nós. A sua presença pode ser percebida, pode ser sentida. Eu fico incomodado, irmãos, quando eu vejo um crente no culto que não está nem aí para o que está acontecendo. Eu fico incomodado quando eu percebo que tem um crente que ele olha mais o celular, olha mais de um lado, olha mais do outro, do que prestar atenção no culto e ouvir Deus falar e adorar a Deus em espírito e em verdade, sem perceber que aquele pode ser o momento em que o Senhor vem com grande vitória, com grande orientação, com grande resposta, com uma porta aberta, com um agir diferente, transformando e mudando toda a realidade. Nós não podemos deixar ele passar despercebido por nós. Sabe por quê? Porque quem tem a última notícia é Ele. A última notícia quem tem é Ele. Por quê? Porque disseram: a última é que Ele morreu, mas Jesus diz: a última é que eu já ressuscitei e vivo estou para todo sempre. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E ele está tão vivo, que nas últimas palavras do apóstolo Mateus, ele disse no capítulo 28, no versículo de número 20, a parte C, o seguinte: e eis que eu estarei convosco. Não é de vez em quando, não é na hora que está tudo bem, pastor Silvano, não é na hora que as coisas estão dando certo, não é na hora que todo mundo está dando tapinha nas costas, mas estarei convosco todos os dias, a todo tempo, a todo momento eu estarei convosco, porque Ele sabe, irmão, que nós só somos o que somos por Ele, só estamos onde estamos por Ele, só seremos o que seremos porque Ele é na nossa vida. Quer alguém goste, quer alguém não goste, quer alguém aceite, quer não aceite, mas é Ele que faz a diferença de ser quem somos. Então Jesus é apresentado por Lucas como aquele que é vivo e presente. Ele não é aquele que fica de braço cruzado assistindo de lado.
Não, ele está envolvido na dinâmica e no movimento das coisas. Ele se envolve, irmão. Ele se envolve com as coisas que pertencem a Ele. Ele se envolve com o povo dEle. Ele se envolve com os sentimentos e as emoções que são afloradas no meio do povo dEle. Por quê? Porque é o corpo dEle. Ele como cabeça, é Ele quem controla as emoções, é Ele quem controla os impulsos, é Ele quem controla e domina todas as coisas, para não entrar em pane. Então levanta a tua cabeça, não está tudo perdido. O Cristo ainda tem uma última palavra. Bendito é o Cordeiro Santo de Deus. Agora, outra coisa interessante é que Lucas, no capítulo 1, ele diz que ele escreveu as coisas que Jesus fez e as que ele ainda estava fazendo e as que ele ainda iria fazer. Se Jesus morreu, o que ele fez está feito. Mas continuar fazendo, ele só pode continuar fazendo se ele vencer o que é o pior algoz do ser humano, que é o seu fim na morte. E então ele diz que venceu a morte. E ele só pode fazer isso mesmo tendo subido aos céus, estando presente. E como é que ele está presente? Ele prometeu em João capítulo 14, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Ou seja, não é alguém para me substituir, é alguém como eu, que tem a mesma essência, que tem o mesmo propósito, que tem a mesma graça, que tem o mesmo amor, e que dará a vocês algo que eu não posso fazer, porque a minha parte é me entregar, a parte dele é derramar em vocês o que precisa ser feito. Esta igreja só era o que era e podia o que podia, porque o Espírito do Senhor foi derramado sobre ela. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião de pastores, e nós recebíamos naquela ocasião o pastor presidente de uma determinada região, para ministrar a nós. E ele falava na ocasião sobre a dependência de Deus. E ele trouxe para nós o relato da organização que ele, com sua diretoria, planejou para o desenvolvimento do trabalho com aquilo que era de boa ordem. E então eles fizeram um planejamento financeiro, fizeram um planejamento discipular, fizeram um planejamento evangelístico e tudo mais, e eles começaram a trabalhar em cima daquilo. Eles trabalharam, 6 meses após, então eles foram fazer um balanço. Fizeram um balanço e foram ver a estatística, aliás, o ano inteiro, eles trabalharam, fizeram esse planejamento para 2 anos, e quando eles terminaram o primeiro ano que eles foram fazer o balanço, o saldo estava negativo. Saldo negativo numérico, saldo negativo financeiro. E saldo negativo na espiritualidade do povo. Porque por mais que houvesse atividade, trabalho, estava faltando o essencial: a direção. A direção. Aí ele começou a dizer que ele se frustrou, se angustiou, como líder maior daquela região que ele estava. Ele falou: Deus, alguma coisa a gente errou, mas a gente sentou, conversou, dialogou, traçou todas as metas, traçou todos os planos, fizemos tudo o que deveria ter sido feito. O que foi que nós fizemos de errado? Olha que pergunta boa, porque a gente geralmente não pergunta para Deus o que a gente está fazendo de errado. A gente só pergunta para Deus se Ele vai nos ajudar ou não. Mas quem disse que Ele nunca ajudou? Que Ele não está ajudando? Que Ele não está fazendo? Tanto está nos ajudando que Ele está falando com a gente. Ele está dando a nós as dicas, as noções. Mas se a gente está focado naquilo que a gente traçou como meta, como plano, e não está ligado à direção que Ele está dando, então Ele vai falar
e parece que aquilo não tem a ver com a gente. Parece que ele vai se envolver somente com aquilo que a gente planeja. Mas a Bíblia nos diz, por meio do sábio Salomão, o homem faz planos no coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que é que ele quer dizer? Planejar é comigo, dar a resposta é com Deus. O que é dar a resposta? É dar a direção certa. Ele está dizendo, você tem que planejar sim. Você tem que se preocupar em trabalhar da melhor maneira possível, com excelência. Mas isso não pode substituir a direção. Isto não pode substituir o que Deus tem especificamente para você. E aí ele começou a orar a Deus. E numa madrugada o Senhor o visitou na oração. E à medida que o Senhor o visitou na oração, Deus começou a ministrar ao coração dele. E Deus disse para ele o seguinte: vocês estavam tão determinados a cumprir aquelas metas, a cumprir aquele planejamento, que vocês esqueceram de pedir a mim a bênção. Esqueceram de pedir a mim que fizesse alguma coisa em pró aquilo. E aí vocês podem observar no plano de vocês, Deus falando com ele. Vocês não separaram tempo para orar juntos, não separaram tempo para jejuar juntos, vocês não separaram tempo para se dedicar à comunhão comigo. E então ele começou a entender o propósito de Deus, e aí ele falou: Senhor, o que é que verdadeiramente o Senhor quer para nós daqui para frente? E então ele se pôs a orar, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus que lhe orientasse em tudo. E então Deus começou a ministrar no coração dele, e deu a ele um plano novo, deu a ele uma direção nova, e nada disso estava fora do ritmo da oração e da consagração. E quando ele fez isso, ele chamou a sua diretoria, conversou com ela e conscientizou daquilo que o havia ministrado o Senhor. E então eles resolveram todos abraçar aquela direção que Deus havia dado. E eles começaram a trabalhar sem se preocupar com metas, sem se preocupar com resultados em si, mas se preocupando em cumprir o propósito. E quando eles foram trabalhando, 6 meses depois, eles fizeram um levantamento. A igreja tinha crescido economicamente, a igreja tinha crescido numericamente, a igreja tinha crescido intelectualmente. Deus estava trabalhando no meio do povo. Muitas coisas que estavam no planejamento não fazia qualquer tipo de efeito daquilo que eles estavam fazendo, e humanamente falando era coisa irracional, ilógica. Mas quando eles começaram a perceber o mover de Deus, irmão, aí então eles começaram a se entregar a esse propósito, e a obra foi frutificando. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Não sou eu quem determina, não é você quem determina, não é a gente que põe Deus numa rota e diz: segue por aqui, Senhor, me abençoa nesse lugar aqui, Senhor, faz esse negócio acontecer assim. Não, Deus, aquilo que é da tua vontade, conduz os meus passos, conduz a minha vida, me ensina a falar, me ensina a fazer, me ensina a me segurar, me ensina tudo que eu preciso para que a tua glória se manifeste. Essa igreja aqui ninguém inventava a roda. Essa igreja aqui ninguém se preocupava com metodologia. Eles já tinham um exemplo. O exemplo era Cristo. Tanto é que tudo que eles ensinavam não era algo que eles tinham como ideia deles. Tudo que eles ensinavam era aquilo que Jesus já havia instruído eles. É aquilo que Jesus já havia falado a eles. E quando a gente fala a palavra, a gente não fala daquilo que a gente tem ideia, a gente fala daquilo que está revelado e comprovado escrituristicamente, através do tempo, das épocas, fazendo com que a igreja seja uma igreja pujante, uma igreja poderosa, uma igreja crescente. Então é pela palavra que a gente vai caminhando, é pela palavra que a gente vai avançando.
A gente não fica inventando fraseologia, dinâmica para poder convencer quem quer que seja, porque o único que convence é o Espírito Santo, e Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz a obra. É Ele quem faz a obra. E aqui, esta igreja, ela tinha uma dependência de Deus que fazia toda a diferença, que fazia ela ser quem era. Não era uma igreja isenta de problemas, não era uma igreja isenta de dificuldades, mas era uma igreja suscetível a toda a direção que o Senhor dava. Nós não estamos falando de perfeição de povo, de organização, nós estamos falando de dinâmica espiritual, em que Deus está no centro de todas as coisas. E quando as coisas vão acontecendo, quando a igreja vai crescendo, quando nós estamos envolvidos com o propósito, as nossas imperfeições vão fluindo, vão aparecendo, e Deus vai trabalhando, Deus vai corrigindo, Deus vai amparando, Deus vai nos colocando na rota. Por quê? Porque isso faz parte do processo. Deus não instituiu uma igreja perfeita, Deus instituiu uma igreja em aperfeiçoamento. Uma igreja em aperfeiçoamento. E esta igreja em aperfeiçoamento não impedia, apesar das suas diferenças, de serem unidas. Por quê? Porque a Bíblia diz, aqui no capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que zelava pela doutrina, pelo ensino, pela instrução. E instrução de quem? Do fulano, do cicrano, do beltrano? Não, dos apóstolos. Por quê? Quem são os apóstolos? São aqueles representantes legais e oficiais do Cristo, que aprendeu aos pés dele por 3 anos, para que pudesse verdadeiramente entender qual era o propósito do Cristo para a vida da sua igreja. Então, não adianta você ouvir aqui e começar a contestar, porque você ouviu outras coisas ali e acolá. Você precisa entender que o Espírito do Senhor, Ele fala nesta casa, Ele fala no seio da igreja, Ele trata conosco, e Ele trata de maneira uniforme, de maneira a compreender o propósito. Então nós precisamos atentar para isso. Eles zelavam pela doutrina dos apóstolos. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja que zelava pela interpretação correta do propósito de Cristo. Então não era o que os apóstolos queriam, era o que Cristo já havia ordenado a eles. Por isso que Mateus, ele nos narra no capítulo 28, no versículo 19, disse: ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todos os mandamentos que vos tenho ordenado. É a dinâmica do exemplo, é a didática do exemplo. Não é só falar, não é só dar discurso, é mostrar e encarnar o ensino do Cristo, porque é estilo de vida, não é ideia filosófica, não é debate intelectual, é diretriz daquele que nos criou, daquele que nos formou, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão aqui nos remete à koinonia, que é mais do que estar juntos, é estar unidos no propósito, é ter a mesma mentalidade de que o que fazemos segundo aquilo que Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Ninguém se autopromovia, ninguém disputava espaço, ninguém ficava querendo ser melhor do que ninguém, apenas servia com aquilo que Cristo havia lhe dado. Como você está servindo? Com qual propósito você quer que as pessoas se aproximem de você? Como é que você quer realmente que as pessoas te vejam? Como é que você realmente quer que as pessoas
te olhem. A comunhão aqui é koinonia, e koinonia aqui tem o sentido primário de servir ao outro, e não de ser servido. Ou seja, como diz um ditado ministerial, aquele que não serve para servir. Quem não serve para servir. Se você não quer servir, então o ministério não é para você. Se você não quer servir, você não está sendo igreja. Porque a igreja serve um ao outro, inevitavelmente. Jesus disse: aquele que quer ser o maior entre nós, seja o menor, seja aquele que serve. Aquele que serve. E servir aqui não é diminuir a pessoa, pelo contrário, é mostrar o valor que ela tem. Eu posso dar, eu posso oferecer, eu posso contribuir, eu posso produzir. Então é servir. Então havia comunhão, havia uma diversidade de pessoas, havia uma diversidade de pensamentos, de cultura pessoal, havia uma diversidade, mas eles estavam em comunhão. Outra coisa, e no partir do pão, ou seja, eles não eram egoístas, eles eram altruístas, eles compartilhavam não só daquilo que o Senhor havia concedido a eles espiritualmente, mas também aquilo que Deus havia concedido na dispensa deles. Partir do pão aqui é mostrar o valor que o outro tem quando você o convida para estar junto. É um ato de desenvolver uma relação de confiança. A relação de confiança é fundamental. Então você tem que se tornar confiável, para que as pessoas à sua volta possam ter em você a liberdade de te convidar para estar junto, para compartilhar, não para fazer coisas que não glorifiquem a Deus, mas para verdadeiramente partilhar daquilo que Deus tem provido a cada tempo e a cada momento. Aí então, eles ainda estavam juntos, unidos, perseverantes nas orações. As orações provam o tipo e o nível de dependência que cada crente tem. Pastor John Piper, ele escreveu uma frase esses tempinhos atrás, e ele disse o seguinte: vai chegar o dia de prestação de contas, em que cada crente vai chegar para Deus e querer dar desculpa que não tinha tempo para orar, não ia ter tempo para ler a Bíblia, mas aí Deus vai mostrar para ele o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o celular, e vai dizer: quanto tempo você passou na frente daquelas telas? Quanto tempo você consumiu a sua vida espiritual na frente daquele aparelho, ao invés de dobrar os joelhos junto com a minha igreja e orar? De dobrar os joelhos junto com o meu povo e clamar. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que preserva a palavra, preserva a unidade entre os irmãos, preserva o compartilhamento dos bens e preserva a espiritualidade da oração. Que o Senhor nos ajude. Isso daqui não é metodologia humana, isso aqui é apenas a característica que Cristo deixou para que nós possamos entender que igreja é coisa de Deus, não é invenção nossa. O Espírito do Senhor ainda quer trabalhar em nosso meio. O Espírito Santo foi derramado lá, tem sido derramado aqui, e Ele quer continuar conduzindo o seu povo com liberdade. Por isso, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E nós somos templo, morada, santuário do Espírito Santo. Se Ele habita em nós, qual é a liberdade que Ele tem? Se Ele habita em nós, qual é a liberdade que Ele atua na nossa vida?
nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nas nossas reflexões, no nosso comportamento, naquilo que fazemos e naquilo que recebemos. Como é que nós nos comportamos? É conduzido pelo Espírito. Por isso a Bíblia nos diz em Romanos 8: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Segundo o Espírito de Deus, faremos proezas, por graça, por misericórdia. Ele conta com a liberdade que a Ele possamos dar. Igreja não é coisa de homem, igreja é coisa de Deus, e ela só move porque Deus está entre ela. Ela só tem resultado porque Deus está entre ela. Então depende da gente deixar que o Espírito do Senhor tenha a sua devida liberdade. Posso orar, pastor? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Querido Deus e Pai, no nome precioso e santo de Jesus Cristo, aqui está, Senhor eterno e poderoso, a tua igreja, o teu povo, o teu filho, a tua filha. Senhor eterno, muitas vezes nós temos batido cabeça, muitas vezes nós temos tentado montar estratégias e meios para que a gente possa, ó Pai eterno, fazer a tua obra fluir. Mas Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, que precisamos apenas seguir o teu plano, o teu propósito, nos dispormos à tua vontade, à tua presença, porque sem ela, Pai, sem ela, nada seremos aquilo que o Senhor tem propositado para nós. Então que o Senhor encontre liberdade em nossas vidas, do púlpito à porta, da porta ao púlpito, para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém. Senhor amado, e acrescenta às nossas igrejas, acrescenta, ó Pai eterno, em cada setor, em cada congregação, ó Pai eterno, aqui na sede, ó Deus eterno, as vidas que hão de ser, ó Pai eterno, atraídas pela tua presença, porque é a tua presença a razão de estarmos aqui. Então pedimos a tua bênção em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.